Você já sofreu de depressão espiritual? Já teve alguma crise de depressão espiritual? Aquela angústia e dor profunda na alma? Não se parece com uma dor física que você possa sentir depois de ter ido na academia. Quando a gente exercita o nosso corpo, a gente pode ter algumas dores dessas, mas não tem nada a ver com isso. É uma dor lá na alma. Você já sofreu dessa crise? Provavelmente sim. Muitos cristãos sofrem de depressão espiritual. Spurgeon não era diferente, e ele tratou desse assunto em vários sermões dele. Ele utilizava o púlpito para trazer esses assuntos para quem o ouvia, justamente porque isso é muito comum. Na época de Spurgeon, havia um manual de doenças emocionais, um manual de psicologia, na época, que tentava mapear as várias doenças emocionais que as pessoas têm, e ao tentar mapear, tentava também propor uma espécie de tratamento, né, algo parecido, para que o profissional que cuidava desses assuntos soubesse como lidar com eles. Então, nesse manual, 3 características eram levantadas ou foram levantadas para se identificar o que seria essa sensação, né, de depressão espiritual. Nesse manual, eles chamaram isso de melancolia religiosa. E os 3 sintomas são esses aí. A pessoa sofria de um medo, de um terror, de que Deus estivesse contrariado. A pessoa, quando pensava em Deus, tinha Deus como um adversário. Deus estava irado contra a pessoa. Um segundo sintoma, uma segunda manifestação, é que essas pessoas acabam usando a religião como um instrumento um instrumento para se ferir e automaticamente ferir outras pessoas. A gente sabe que a religião mal usada é um instrumento poderoso para subjugar as pessoas e para se subjugar também. A religião mal usada, a religião com má intenção, pode provocar uma série de problemas emocionais, e a depressão espiritual acaba entrando nesse contexto. Uma outra característica levantada por esse manual é a questão de que a depressão espiritual pode ser a consequência de uma pregação, de um pregador imprudente, incapaz de lidar com a situação. Então, além da pessoa utilizar, da própria pessoa que sofre das crises, utilizar a religião para se punir e para acabar ferindo outras pessoas, pregadores que são imprudentes, pregadores que são incapazes de lidar com o texto bíblico, podem acabar gerando essa situação de depressão espiritual nos seus ouvintes. E Spurgeon vai dizer então que essa pessoa tem a sensação de que Deus ama todo mundo, menos essa pessoa problemática. É uma sensação de que Deus não está nem aí para mim. Deus ama o pior dos pecadores, mas Deus não me ama. Essa é a sensação da pessoa que está sofrendo com a crise espiritual ou que sofre rotineiramente desse tipo de situação. Olha essa citação de Spurgeon logo no início desse capítulo. As aflições espirituais
são as piores dentre as misérias mentais. Isso fica muito claro na nossa vida diária quando a gente tem que enfrentar essas situações. A gente tem algumas causas da depressão. Então, circunstancialmente, a gente pode entrar numa crise depressiva. Existem fatores orgânicos, existem fatores fisiológicos do nosso corpo que podem provocar essas crises de depressão. Problemas neurológicos, por exemplo, podem desencadear processos depressivos. Mas Spurgeon também chama a atenção para causas espirituais da depressão. E nesse capítulo 4, o autor do livro traz algumas citações que Spurgeon faz, comparando a vida das pessoas com o livro O Peregrino de John Bunyan. Spurgeon vai, utilizando o livro como referência, Spurgeon vai falar de 3 coisas que são grandes provocadores dessa crise espiritual, dessa depressão espiritual, mas também são grandes potencializadores de quem já sofre dessas crises espirituais, não é? Então ele vai falar do desânimo, ele fala do desespero e fala da dúvida. Esses 3 componentes agravam o processo de depressão espiritual na vida das pessoas. Então é preciso ter bastante cuidado com essa situação, porque as pessoas acabam ficando vulneráveis por causa dessas crises, né? As pessoas ficam muito fragilizadas, né, por causa desses momentos de crise. Olha essa citação que Spurgeon faz. Mas, se nós cremos que Deus nos abandonou em nossas misérias e dificuldades, há um tormento dentro de nosso peito que posso somente assemelhar ao prelúdio do inferno. As pessoas podem suportar um corpo sangrando e até mesmo um espírito ferido, mas uma alma consciente da deserção de Deus encontra-se para lá de uma concepção insuportável. Percebe a profundidade com que Spurgeon está tratando dessa situação? É insuportável essa dor no espírito. Spurgeon vai dizer justamente dessa incapacidade que as pessoas têm de lidar com essas depressões espirituais. Há um sentimento, e isso a gente vê em vários salmos, por exemplo, há um sentimento de que nós somos abandonados por Deus, nós somos esquecidos por Deus, né? E aí então a gente tem essa sensação de apequenamento, não é? Não que a gente seja muito grande diante de Deus, mas há uma diminuição do ânimo da gente, não é? Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Spurgeon vai trazer para nós uma outra citação, né? O autor do livro vai trazer uma outra citação de Spurgeon para nós, no sentido de que as pessoas que lutam contra a depressão espiritual acabam ficando fragilizadas nessa situação. E se a gente vai querer ajudar essas pessoas a saírem dessas crises, se a gente vai querer ajudar as pessoas a combaterem essas crises, a gente tem que se lembrar pelo menos de 2 coisas muito importantes. Spurgeon vai dizer que a gente tem que levar em consideração o contexto em que essa pessoa está inserida, para a gente entender quais são as causas da depressão dessa pessoa. Spurgeon vai dizer que a gente tem que ficar atento às situações pelas quais as pessoas passam, se a gente realmente vai querer ajudar alguém a sair dessas crises
de depressão espiritual. Mas além disso, a gente tem que levar em consideração que essas pessoas que passam por essas crises depressivas e que, por passarem por elas, já estão emocionalmente vulneráveis, essas pessoas acabam tendo um trabalho maior para sair dessas crises. E isso acaba enfraquecendo ainda mais o ânimo dessas pessoas. Então, se a gente está tentando lidar com essa situação na vida de um amigo, na vida de uma pessoa da nossa igreja, por exemplo, a gente tem que levar em consideração esses fatores. Porque senão a gente vai atropelar essa pessoa de uma maneira que não vai causar benefício nenhum para ela. Então, a gente tem que ficar atento na nossa vida, principalmente, para alguns sintomas que caracterizam o que a gente chama de depressão espiritual. E na época de Spurgeon era chamada de melancolia religiosa, ou seja, uma depressão que vinha de uma má relação com a religião. E aqui eu não estou querendo falar de nenhum aspecto negativo da religião, mas da boa religião, né? Daquela relação que a gente tem com Deus, essa relação saudável, essa relação que cura a nossa vida, que edifica a nossa vida. Então, a gente tem que ficar atento a esses sintomas. Um desses sintomas, justamente, é essa sensação de que Deus está longe, de que Deus não está perto de mim. Essa sensação pode ser real ou pode ser imaginária. Muitas vezes a gente pratica coisas que realmente nos colocam afastados de Deus, não é? A gente aprende na palavra de Deus que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, esse afastamento pode ser real, né? Mas muitas vezes esse afastamento é imaginário. A gente simplesmente acha, pensa, sente, né? Tem uma sensação aí de que Deus está longe da gente. Então, esse é um dos sintomas muito presente na vida de quem sofre de crise de depressão. Todavia, existem alguns outros sintomas. Um deles, como a gente falou no início, é a sensação de que Deus está irado contra mim, de que Deus está voltado contra mim e está desejando o meu mal. Ele abençoa todo mundo, mas não me abençoa. Ele engrandece as pessoas com bênçãos das mais variados tipos, mas a mim ele não abençoa. Deus tem misericórdia com todo mundo, mas comigo Deus não tem misericórdia nenhuma. Então, essa sensação de que Deus está irado permanentemente contra a pessoa é muito presente em quem sofre de crise de depressão. Por causa disso, a pessoa vai acabar desenvolvendo uma outra sensação que é justamente essa. Deus não tem mais nenhum sentimento de amor por mim. Deus não vai mais exercer graça comigo. Deus não vai exercer mais nenhuma misericórdia comigo. Deus não vai ser mais longânimo comigo. Então, essa sensação de depressão espiritual vai nos afastando de Deus de tal maneira que a gente tem essa sensação, não é? Um outro aspecto importante da depressão espiritual é a sensação de abandono sem nenhum motivo que pode levar a esse tipo de abandono. Eu acabo abandonando as coisas que gosto de fazer, eu abandono as pessoas com quem eu convivo. Eu posso morar na mesma casa de uma pessoa, mas posso estar a quilômetros de distância dela. Então, a gente abandona o que gosta de fazer, a gente abandona as pessoas que estão próximos de nós, a gente abandona o relacionamento com familiares, a gente abandona questões profissionais, a relação com o trabalho também vai ficar prejudicada. Quem sofre de depressão espiritual
acaba abandonando uma série de fatores que poderiam inclusive ser utilizados na melhora desse quadro, mas a pessoa não quer saber disso. E uma outra coisa que a pessoa sente é a questão de que Deus não fala comigo. Deus está indiferente. Deus se esqueceu de mim. O salmista teve essa sensação, né? Vários salmos a gente vê o salmista espantado com o fato de que Deus tinha se esquecido dele. E ele conversa, né, com a sua própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? É a pergunta que o salmista faz. Por que você está angustiada, alma? Veja mais uma citação de Spurgeon que o autor traz nesse capítulo 4. A alma está quebrada em pedaços, perfurada, picada com facas, dissolvida, aflita, em pânico. Não se sabe como existir quando se dá lugar ao medo. Levante-se, cristão. Você está com um semblante tristonho. Levante e persiga seus medos. Por que você ficaria sempre gemendo em sua masmorra? Porque o gigante desespero deveria sempre vencê-lo com seu enorme porrete de macieira silvestre? Levante-se, faça-o ir embora. Aqui Paulo faz alusão ao livro do John Bunyan, O Peregrino. Quem sofre de depressão espiritual se entrega. Se você já passou por esse tipo de situação, é muito provável que você já tenha se entregado em algum momento a esses medos, a essas sensações que podem ser reais, mas será que todo o tempo elas são reais? Será que quando a gente está dentro dessas crises espirituais, tudo que a gente elabora, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, será mesmo que isso é verdade? Spurgeon está chamando a nossa atenção para a gente não ficar entregue a essa situação. E ele sabia muito bem o que estava dizendo. Ele relata em vários sermões que, especialmente no domingo, quando ele tinha que subir ao púlpito para pregar para as pessoas, muitas vezes o desejo dele era estar a quilômetros de distância do púlpito, porque ele não se sentia capaz, ele não se sentia emocionalmente pronto para subir ao púlpito e pregar para as pessoas. E ele fala nas biografias, né, na biografia que ele escreveu e em outras biografias, a gente lê o fato de que quando ele sobe ao púlpito, ele é tomado pelo Espírito de Deus de tal maneira a cumprir o seu trabalho, o seu ministério, de tal maneira que Deus acaba sendo glorificado. Quando a gente está em crise de depressão, a gente deixa o nosso trabalho para a última hora. A gente deixa de fazer as coisas que a gente normalmente faz. E às vezes, quando a gente está passando por essas crises depressivas, quando a gente faz as coisas, ou a gente faz de má vontade, vai fazer reclamando, a gente faz de qualquer jeito, sem qualidade, e a gente sabe
que, como cristãos, nós fazemos tudo o que fazemos para glorificar o nosso Senhor. Então Spurgeon está tratando disso. Você vai deixar o grande desespero tomar conta de você e sofrer as agruras que ele pode causar? Spurgeon está falando, levante-se, se mexa. E Spurgeon vai tratar, né, o autor traz para nós, nesse capítulo da depressão espiritual, 3 palavras de advertência com relação a esse assunto, muito importantes. E com isso eu queria finalizar a nossa reflexão de hoje. Uma das palavras que Spurgeon traz é com relação aos pregadores do Evangelho, e ele mesmo se inclui nisso, em vários momentos a gente vê isso. Que palavra é essa, né? De que maneira Spurgeon tratava dessa questão com relação aos pregadores? Ele vai dizer que as pessoas que sofrem de depressão espiritual, muitas vezes acabam ouvindo dos pregadores de que essas pessoas têm que sofrer ainda mais para que essas pessoas se sintam suficientemente dignos da misericórdia de Deus e do amparo de Deus. É possível imaginar uma situação dessa? Bom, Spurgeon deve ter visto isso no seu tempo. Pregadores que abusam espiritualmente de seus ouvintes, muitas vezes criando nos seus ouvintes demandas emocionais que não existem. Quando o púlpito é utilizado pela pregação que não é bíblica, quando o púlpito é utilizado como um palco para terapia, e aqui não vai nenhuma palavra contra terapia, não, nenhuma, absolutamente nenhuma, mas quando o púlpito é mal utilizado, as pessoas acabam tendo uma percepção equivocada das crises depressivas, no sentido de que se eu sofro mais eu vou receber de Deus. E Spurgeon está falando duramente contra esse tipo de pregação. Spurgeon também tem uma palavra muito dura com relação a religiosos que utilizam, e aqui religioso ele está se referindo aos pregadores, né? Ou a pessoas comuns que podem utilizar a religião de uma maneira errada, né? Spurgeon está tendo uma palavra muito dura com relação a pessoas que propositadamente vão pegar essa melancolia espiritual e fazer as pessoas pensarem que não existe gente feliz, que não existe gente fora dessas crises de depressão. A pessoa é tão carente da graça e do amor de Deus, a pessoa é tão necessitada da presença de Deus, que esses religiosos mal intencionados, esses pregadores inescrupulosos, acabam se utilizando dessa melancolia para fazer a pessoa acreditar que não existe gente feliz, que não existe gente alegre. Uma outra palavra que Spurgeon vai trazer está relacionado com a maneira como as pessoas lidam com isso. Muita gente sofre de depressão, muita gente sofre dessas crises espirituais. Mas essas pessoas que sofrem dessas crises, por rejeitarem lutar contra essas crises, são, de alguma maneira, expostas por outras pessoas. E a gente tem que lembrar que nessas situações de maior desespero, de maior angústia e de maior necessidade da graça de Deus, Ele não vai faltar com essa graça, com essa misericórdia. A gente tem que lembrar de não trazer mais peso sobre a vida dessas pessoas, porque essas
Pessoas estão apáticas e sem ânimo para lutar contra as crises depressivas. Spurgeon chama a atenção das pessoas, né? Chama a nossa atenção para ficar atento com isso. A pessoa não quer se levantar, não quer lutar, né? E a gente precisa saber como lidar com essas situações. O livro, capítulo 4 desse livro, vai trazer uma última citação que eu quero colocar aqui para vocês. Spurgeon tem a percepção de que a palavra de Deus é uma espécie de profilaxia contra isso. A palavra de Deus, devidamente aplicada, corretamente pregada, pode servir de base, pode servir de fundamento para essas crises depressivas não tomarem conta da nossa vida. Veja o que Spurgeon fala. Se, quando eu era um jovem, tivesse ouvido o evangelho que Cristo pregou tão claramente quanto tenho pregado a vocês, tenho certeza de que nunca teria estado no pântano tanto tempo quanto estive. Spurgeon diz que muitas vezes as pessoas até saem desse pântano do medo, mas muitas vezes o pântano não sai das pessoas. E Spurgeon está falando com essa citação aqui que a palavra de Deus pode tirar esse pântano de medo do nosso coração e ocupar esse espaço do pântano. Aí a gente não vai sofrer rotineiramente, constantemente dessas crises. Eventualmente a gente pode cair nelas, mas esse não vai ser o roteiro da nossa vida. Espero que, se você sofre de depressão espiritual, você encontre graça na palavra de Deus, você encontre graça na pessoa de Jesus Cristo, que passou por momentos de depressão espiritual também, assim como a gente. E que você encontre graça de Deus nas pessoas da sua comunidade, nos seus amigos e irmãos, com quem você anda, com quem você caminha. E se você for uma pessoa que vai ajudar o doente de depressão espiritual, que a sua experiência seja utilizada por Deus para trazer alívio para essas pessoas. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê ânimo para enfrentar esses momentos de crise. Até o próximo episódio, quando a gente vai falar sobre o capítulo 5 e de que maneira então a gente vai poder ajudar efetivamente pessoas que sofrem desse mal. Até mais.